E aí, pessoal, tudo bem? Noivas, noivos, convidados, pessoas que acompanham o nosso canal aqui no YouTube. Eu sou o Leandro, ele é o Henrico e a gente vai falar de um tema super especial hoje, maravilhoso, como todos os temas que a gente fala aqui, que é a programação de um Destination Wedding lá no Caribe, não é, Henrico? É isso aí. Então, Acompanhei. roda a vinheta. Então, e a melhor forma, a gente tem alguns pontos aí importantes para ajudar a elaborar essa programação que você vai fazer para os seus convidados ir para o Destination Wedding no Caribe, né? Nós já realizamos mais de 500 casamentos, então a gente está falando aí de algo que a gente conhece muito bem. Tem propriedade. Isso, e não só aqui do Brasil, né? A gente normalmente está nos eventos, então a gente conhece a estrutura dos hotéis, então dá para dar bastante dica aí sobre como organizar essa programação. Sim, nós separamos em dois tipos de programação, né? A programação inicial, que é quando o casal fecha o casamento, ele já entendeu onde ele vai casar, qual é o hotel, que é uma programação inicial, e a programação oficial do que vai acontecer. Então nós vamos falar das duas separadamente. Essa programação inicial, que é quando o casal entendeu quando vai ser esse casamento, o que ele vai fazer, quando ele acabou de fechar a assessoria, ele vai passar para os convidados qual é a semana que ele vai ficar hospedado. Então o casal vai lá, os noivos vão lá e mandam um Save the Week, né? Que é aquele para que o convidado salve, ele guarde essa data, guarde essa semana, desde o início, de quando inicia essa semana para os noivos. Então a semana vai iniciar no dia 7 e vai terminar no dia 14, são 7 dias de programação. Vai iniciar no dia 10 e termina no dia 15, são 5 dias de programação. Para que os convidados consigam aderir a essa viagem dentro dessa semana que os noivos entenderam. Nesse processo inicial, o convidado não precisa receber o que ele vai fazer em cada dia. Ele vai receber o dia do casamento, então vamos supor, o casamento é dia 13 de maio, mas ele vai ficar lá do dia 10 ao dia 15. Então, inicialmente, ele não precisa ter acesso ao que vai ser a programação. Isso aí os noivos vão tratar diretamente com a empresa ou com a assessoria, enfim, o que eles desejam para a sua programação, né? Porque isso pode ter alteração no decorrer do caminho. Sim. Vamos considerar aqui que o casamento foi fechado há um ano antes, né? Então ele tem uma programação de 12 meses, ele mandou esse Save the Week para os convidados e aí durante um período ele pode mexer nessa programação. Sim, então assim, passou essa programação inicial, o convidado já está na cabeça dele qual é a semana desse destination, qual é a semana que os noivos vão ficar lá no hotel, e aí os noivos começam essa programação oficial, a falar sobre isso, né? Isso, todo o orçamento, então todo o desejo do noivo, ele quer fazer um luau antes, ele quer um passeio de barco, a gente já pode, né, organizar isso e cotar, né? Isso falando como tiers ou buscando a empresa com que você contratou, já fazer as cotações para você ter uma noção de preço. O preço que o convidado vai pagar, seja um passeio que ele vai pagar ou que vocês vão fazer. Olha, eu quero o luau, quanto custa e como vai funcionar. A programação oficial, você precisa efetivar 3 meses antes. Então, você contratou, você passou para o seu convidado 12 meses, só 3 meses antes que ele vai receber uma programação, que é o que a gente sugere, com o que ele vai fazer dia a dia. Por que 3 meses, né? Eu acho que 3 meses dá tempo dos noivos fazerem uma papelaria, caso queira fazer uma programação impressa, com a identidade visual do casamento. 3 meses antes dá para o convidado se programar em relação a looks, roupas que tenha que levar, que está nessa programação. Sim. E também porque é um tempo bom para que todo mundo entenda. Olha, quem ainda falta fechar já vai se programar dentro dessa programação que já está oficial, tudo isso, entendeu? E isso, o lado do convidado. Aí para o lado dos noivos, o porquê dos 3 meses. Tem alguns pontos que a gente acha bem relevante essa programação ser só com 3 meses, né, para um destination. Sim. E a gente vai comentar aqui. E qual que seria o... Bom, o primeiro ponto que a gente leva em consideração para que seja 3 meses antes informado esse convidado a gente já vai saber mais ou menos, muito próximo disso, o número de convidados que o destination vai ter, né? Que esse casamento fora vai ter. Então, se a gente estava lá programando no início, um ano antes, 40 convidados e agora a gente tem 30 ou agora a gente tem 80, a gente vai entender o que a gente consegue. Se a gente estava programando um luau para 40 convidados, o valor dobrou, né? Então a gente consegue ter noção de orçamento com o número de convidados.
Justamente, um passeio que podia ser de iate para 30 convidados, né, com dois barcos, ele pode ter 50 e aí vai trocar o tipo de barco. Então, assim, é muito importante ter noção desse número. Sim. Um segundo ponto que é importante é o perfil dos convidados. Né? Então, se você entende que veio mais a galera da minha faculdade, é uma galera mais jovem, meus primos, ou não, veio só meus familiares, todos já têm filhos, não inviabiliza uma saída noturna. Então, assim, com 3 meses antes você vai ter ali a lista de convidados na mão e vai conseguir, olha, para esse perfil de convidado, o que dá para a gente fazer. Exatamente. O terceiro ponto é as datas de check-in e check-out. Então, a gente consegue ter acesso a todo esse histórico, a todo o rooming list dos convidados. Então, a gente vai saber quando cada convidado vai chegar no hotel e cada convidado vai sair. E aí você consegue realmente entender assim, poxa vida, eu estava programando para chegar 3 dias antes, mas a maioria dos convidados estão chegando 2 dias antes, porque às vezes conseguiram uma promoção no aéreo e aí ficou mais interessante. E estão ficando um dia a mais, e ficando um dia a mais depois do casamento. Então assim, dá para jogar com isso e brincar assim, olha, não, então vamos jogar talvez uma programação que era antes do casamento para depois, entendeu? E ressignificar esse tipo de programação. E 2 pontos que são super importantes, né? O quarto e o quinto ponto que a gente colocou aqui, que são 2 pontos que a gente tem que ficar muito atento. O primeiro a maioria dos hotéis são all inclusive, né? E aí se tem um grande equívoco de pensar que, ele é all inclusive e o que eu quiser fazer lá eu vou fazer e vai ter comida e bebida à vontade. E não funciona bem assim. Então, às vezes muitos clientes chegam e falam, eu quero fazer um luau na praia. Ok, é possível fazer o luau na praia. Ah, tá, beleza. E como que funciona? Tem que pagar o serviço de bar na praia e tem que pagar o serviço de alimentação. Isso o mínimo. Ah, mas o hotel não é all inclusive, já não está tudo incluído, por que eu tenho que pagar? Todo evento que for privado no hotel precisa se pagar. Então, se você quer um almoço para 30 convidados, você vai ter que pagar, por mais que seja all inclusive. Se você quiser privado, você pode fazer esse almoço. Não que você deseja marcar um luau com pessoas ali e chamar aquilo de luau num bar do hotel que já está aberto. Ok. Isso você tem um custo extra, não? A estrutura do hotel pode se utilizar, né? E a gente até sugere, dá algumas dicas para como utilizar essa estrutura a seu favor. Mas algo que seja privado, eu quero na praia. À noite, a praia desses hotéis não tem bar aberto. Um bar exclusivo para mim. Ela não tem essa estrutura. Decoração, que outros hóspedes não podem ter acesso àquilo, isso tem um custo. E aí você teria o custo da decoração, teria o custo se você vai querer um sistema de som, tudo que for extra ali vai ter um custo, a gente consegue avaliar e isso não precisa ser avaliado 3 meses antes. Esse custo, esse orçamento a gente consegue fazer desde o início do processo, até para você ter uma noção, olha, meu casamento vai custar tanto, se eu quiser um luau ele custa mais tanto, e aí ter uma programação financeira, né? Você não vai precisar montar essa programação 3 meses antes. Sim, e o outro ponto muito importante é que a gente não tem que pecar pelo excesso aí de quantidade de atividades para os convidados, e imaginando que assim, não, meu convidado vai sair daqui do Brasil, ele tem que chegar lá e às 2 da tarde ele faz isso, às 3 da tarde ele faz aquilo, às 4 da tarde aquilo, à noite a gente vai jantar todo mundo junto no mesmo restaurante. Não, por quê? Porque esse convidado também está indo para uma viagem que às vezes pode ser que algo é particular dele. E é férias dele também, né? Ele está pagando. Tá indo aproveitar, né? Então às vezes é um casal que quer jantar no restaurante mais romântico do hotel, né? Que quer fazer um passeio num dia para conhecer alguma parte histórica daquela cidade. Então é importante levar em consideração que a programação tem que ser leve e ela tem que fluir de acordo aí com os convidados e não ser maçante, né? Não tem que ter... Já teve casos, né, que a gente sugeriu que isso não acontecesse, mas que às vezes o casal, não, eu quero porque eu quero ter o almoço junto, eu quero ter, à tarde vai todo mundo para determinada piscina. E aí quando chega no segundo dia, eles entenderam que não funciona. Né? O convidado ele se sente meio que preso àquilo e tem um momento que ele acaba sumindo, ele não aparece simplesmente. Sim. Né? Porque ele... É muito dinâmico o destination, então às vezes você não quer ir num restaurante, você está na praia ali, você quer pedir um snack ali, Sim. comer ali mesmo. A gente costuma falar que um destination é um evento vivo, né? E ao vivo, então ele
continua, ele faz e tem formatos dele com ele mesmo, porque os convidados às vezes não tem nada programado, mas tá todo mundo na piscina. O pessoal bebeu umas 3 tequilas, aquilo virou uma festa ali sem ter programado nada. E é isso que é o legal acontecer, que os momentos sejam espontâneos. E deixa mais bacana aquilo que você programou. Se você programou o luau, aquele dia tem só o luau, eles vão se preparar para ir para o luau. Né? Se você tem uma série de programações durante o dia, acaba ficando pesado para ele e muitas vezes ele acaba fugindo daquela opção. Então, é muito importante que essa dica de não se exceder na programação, ter itens pontuais, né, e leves. E essa questão do almoço, café da manhã, vocês acabam encontrando os convidados no hotel, mas sem que tenha olha, obrigatório que 10 horas todo mundo vai tomar café. Você acaba encontrando todo mundo nos restaurantes, na piscina, e acaba curtindo sem ser obrigado, né, sem o convidado estar ali de uma maneira obrigada. Exatamente. Bom, e agora a gente vai falar de alguns exemplos de programação, porque de que coisas que seriam legais e que não seriam legais. Por exemplo, a gente teve um casal que programou um passeio de barco muito tempo antes, eles estavam contando com 80 convidados, só que no final das contas, para aquele passeio de barco, para aquele dia, eles tinham 160 convidados no total, né? E aí a grande luta foi encontrar o barco. E eles também estavam numa particularidade de que quantas pessoas iriam aderir a esse passeio, né? Era um passeio que cada convidado iria pagar, a experiência que cada convidado quisesse ter naquele dia. Então, assim, ficou a dúvida de qual barco reservar e de quantos convidados iriam, né? E então isso é complicado, né? Tipo, isso mesmo, próximo, né? Depois eles acabaram definindo ir em 2 barcos, sim, né? Tiveram porque não tinha barco com aquela capacidade. E aí definiram em 2 barcos. Já tivemos case aí de sair com 3, 4 iates, e aí tem diferença, né? A gente precisa entender muito o perfil dos noivos e dos convidados, o que eles querem. Mas 3, 4 iates porque não comporta mais de 20 não pessoas. Comporta, eles queriam ter a experiência do iate. Então, eles optaram em ir com mais iates e curtiram pra caramba. Parou em alto mar para mergulho. Então, foi uma atividade bem legal. A proposta do barco e do iate foram casamentos diferentes. Porém, é exatamente isso. O casal se adaptou, né? Não, vamos ressignificar isso. Vamos em 2 barcos. Os barcos vão parar próximo e a gente vai curtir a mesma música, e beleza. E com o iate foi a mesma coisa, eles queriam porque queriam que fosse iate. Então eles contrataram ali 3, 4 iates, ficaram todos juntos e curtindo a mesma música e ancorados juntos ali no mar, onde eles pudessem fazer mergulhos e ter um dia incrível em alto mar. A gente também já teve casos de noivos que ressignificaram, por exemplo, um luau, né? Entenderam que o luau não cabia na programação prévia ao casamento, né? E porque os convidados acabaram chegando um dia depois que estava programado o luau. E por quê? Porque teve uma promoção no aéreo e foi muito vantajoso que todos os convidados comprassem aquele aéreo depois, né? Voltando depois, né? Voltando depois, chegando um dia depois e voltando um dia depois do que eles estavam pensando. Então o casal colocou aquilo, a última possibilidade aí é mudar a data do casamento, né? Sim. A gente deixa sempre, congela a data do casamento, mas eles passaram um luau e fizeram um luau de despedida daquela experiência toda, né? Para fechar com chave de ouro. E foi super bacana, totalmente, existiu um significado para aquilo. E todas essas atividades, eles têm tempo pré-definidos antes, né? Então, tanto o passeio de barco, ele pode ser um passeio de dia inteiro, como pode ser um passeio de 3 horas, e ambos são 3, 4 horas, ambos são legais, quanto o luau, né? E às vezes surge muita dúvida, mas como que é a montagem do luau? Eu quero uma festa de 4 horas, eu quero uma festa de 3 horas, tem que ter comida e tem que ter bebida. Então isso vai depender muito do tempo que vai ter a festa e quando qual horário vai ser a festa. A gente teve um luau há pouco tempo agora, que eles curtiam muito, os noivos curtiam muito o carnaval, e eles queriam um luau mais cedo, queria tarde, como se fosse mesmo uma festa de carnaval, né? Começando ainda de dia e indo até a noite. Há pouco tempo que a gente está em abril e foi fevereiro de 2020, tá? Então eles acabaram fazendo, eles também ressignificaram ali o luau para uma festa de carnaval, que eles tiveram só para o grupo deles, na praia, né? Então, assim, a festa ela pode se adaptar ao perfil do casal. O que vocês curtem, o que vocês gostam.
E contar com a estrutura também do hotel, né? Aquilo que o Henrico falou um pouquinho aí antes do vídeo, que é como usar essa estrutura do hotel. Então, o meu hotel já tem uma casa noturna todos os dias, das 10 da noite até as 2 da manhã. O que você pode fazer? Eu quero ir com meus convidados para lá, isso paga, isso não paga? Não, isso não paga. O bar da casa noturna do hotel já está incluso, o DJ já está incluso, e você quer fazer uma festa do branco e pedir, colocar na sua programação para que todos os convidados para aquela noite específica vá para a balada do hotel de branco, que aquilo vai ser a sua festa do branco, totalmente possível, né? Tá totalmente de encontro a uma programação. Você usa a estrutura do hotel, você não tem custo, o convidado se diverte, ele vai curtir, né? Então são situações que podem ser feitas nesse formato. O Welcome Drink, a gente faz muito nesse formato. O Welcome Drink, ele pode ser numa área privada, né, com custo, ou você pode utilizar os bares do hotel. Então, à noite, normalmente, os hotéis têm estruturas de bares abertos, muitas vezes mais que um, né? Então, você pode escolher a área ao lado desse bar e fazer seu welcome drink ali, né? E aí não tem tempo de encerrar, né? Pode começar às 7 da noite e até às 9, depois deixar livre para o pessoal ir jantar, mas é um momento que você pode usar a estrutura do hotel. Então a gente procura sempre entender um pouquinho o casal, e aí a gente consegue sugerir, né? Isso também pelo fato de conhecer muitos hotéis, de estar presente sempre. Então a gente consegue, olha, dá para fazer essa atividade. Tem um espaço legal, com lounge, poltronas, almofadas ali naquele hotel. Vamos fazer ali, é legal. E por que fazer um welcome drink, né? E entender a particularidade, porque todos os convidados vão chegar durante o dia, legal a gente fazer isso à noite, que os convidados já foram pro quarto, já tomaram um banho, já aproveitaram um pouco do hotel, a gente reúne eles à noite para ter uma palavra dos noivos, para ter um brinde, para ter simplesmente uma entrega de kits, talvez, ou a gente quer entregar os kits em cada quarto de convidado, se vai ter uma taxa de delivery ou não. Enfim, isso tudo é sempre avaliado, cada caso particular, mas é muito bom montar a programação de forma que a gente consiga deixar o convidado relaxado, entender o perfil do convidado e que ele também se divirta. O grande barato de tudo isso é que a experiência como um todo seja maravilhosa, tanto para os noivos, tanto para os convidados. Sim, além disso tem as opções de passeios e saídas noturnas, né? A gente falou bastante aqui de barco, mas dependendo do destino tem diversos passeios. E aí a dica importante, também não sobrecarregar de atividades extra. O convidado em si, ele vai se programar para fazer alguma coisa, ele vai ver o destino e vai falar, eu queria conhecer um passeio histórico lá, que não é um passeio talvez que todos os convidados curtam, mas que ele curta. Então ele vai ter que ter Se ele tiver o dia livre, dentro da programação, é legal ter o dia livre. Sim, para fazer aquela atividade. Vamos para a saída noturna, entender o perfil. Não, beleza, nossa galera curte sair à noite. Também a gente sugere uma saída, né? Porque a gente já está considerando aí o dia do casamento, o welcome drink. Então, se for para fazer algo extra, pegar algo bem bacana que tenha no local, para sair à noite, e aí ir todos para aqueles. Tem convidado, às vezes vai um grupinho de convidados solteiro, eles acabam saindo por conta outras noites, mas isso foge da programação dos noivos, né? Não é algo que você vai estar sugerindo para que todos os convidados vá, você vai estar sugerindo uma noite, né? Um passeio. Então isso acaba atendendo, os convidados acabam concentrando para sair essa noite, acabam curtindo bastante. Então isso é o que a gente sugere, não sobrecarregar, né? Também... Tanto por uma questão de convidado, de ser leve para o convidado, tanto por outra questão que o convidado se programou para ir para aquele hotel, ele também quer curtir o hotel, né? E às vezes nem tanto fazer passeios e saídas noturnas excessivas. E não tem como a gente não considerar que tudo isso extra tem um custo para o convidado. Então, a gente tem também variantes, tem noivos que, eu quero fazer o passeio de barco, eu quero arcar, ok. Mas quando você coloca 3 passeios, 4 saídas noturnas, enfim, tudo isso o convidado ele se sente na obrigação de ir, mas isso gera um custo. Então tem que também estar atento a essa questão do custo, se é bacana ali ou não, né? Vai ficar muito acima pro perfil dos meus convidados. Bom, eu acho que falamos tudo, né, em relação à programação, são dicas aí para conseguir encaixar. Cada casal tem uma particularidade, vai ficar 5 dias, 6, 7, 3 noites, vai ficar um pouco num hotel, depois vai mudar para outro. Sim. Então é bom ter essas dicas para conseguir encaixar uma programação melhor aí para o seu convidado e para que a semana seja muito bacana. Isso. A gente está disponível aqui no YouTube, no Instagram, então às vezes tem alguma dúvida
que vocês tenham, vocês podem mandar aqui. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, pôr o sininho aí, porque tem outras dicas que a gente vai pôr para dar o alerta para você quando chegar um vídeo novo. Sim. E aí, se tiver alguma dúvida, manda aqui no próprio YouTube ou direto no direct aí do Instagram. Bom, gente, muito obrigado e até a próxima.